Olá, gente. Paulo Emílio aqui com vocês, dando início a um projeto maravilhoso que eu tenho certeza vai trazer não só conhecimento para você, mas também vai poder te orientar em alguns compromissos, em algumas práticas da vida diária. Bem-vindo ao TPM Podcast. Olá, gente, tudo bem? Paulo Emílio aqui, começando mais um podcast, o TPM Podcast, um programa de entrevista em que a gente trabalha a teologia prática e a mentoria. Por isso que é TPM. Algumas pessoas estão assim achando estranho um nome que parece coisa de mulher. Não, gente, é teologia prática e mentoria. Duas coisas que nós entendemos que caminham juntas. E você que está vindo aqui pela primeira vez em nosso podcast, não se esqueça de se inscrever para receber as notificações e também para dar o seu like. Não deixe de dar o seu joinha. Nós precisamos, nós queremos crescer e nós temos a certeza que trazendo a teologia correta para a vida do cotidiano, nós vamos avançar e Deus será glorificado. Então, hoje aqui conosco, nessa entrevista, nesse bate-papo que promete ser muito legal, com muito conteúdo, não só teórico, mas também com muito conteúdo prático, nós estamos recebendo o pastor Valdemir. Pastor Valdemir, amigão, parceiro, uma alegria ter o senhor aqui, pastorzão. Que bom, muito bem-vindo. Fala aí um pouquinho pra gente, pra galera que está assistindo a gente. Bom, queremos cumprimentar todos os irmãos e amigos que estão participando conosco. Quero expressar nossa alegria de estar aqui com vocês e poder contribuir de alguma forma, Paulo, com esse material tão enriquecedor para as nossas vidas, né? Falar sobre discipulado, falar sobre o processo de levar alguém a Cristo e formatá-lo de tal forma que ele torne-se alguém maduro e produtivo na obra de Deus, sem dúvida é muito enriquecedor. Isso faz parte do nosso dia a dia enquanto pastores. Joia, Valdemir. Amigão, você é pastor de que igreja? Primeira igreja, aqui, Presbiteriana de Bom Jesus. Há 8 anos, estamos aqui nesta região de Itabapoana. Que joia, aqui em Itabapoana. Valdemir, quanto tempo de pastorado? Nós estamos aí desde 97. 1997 então você foi ordenado? Fui ordenado em 2000. Mas eu já trabalhava como evangelista em 97 na igreja, já estava envolvido com a obra da pregação do evangelho. Então a obra já vem há muito tempo, você vem... Quase 30 anos, né? Quase 30 anos, exatamente, 30 anos. Mas de ordenado no ano de 2000. 2000 então, para cá, então já 25 anos. Que legal, muito bom. Uhum. Valdemir, esse período inicial aqui do podcast é para a gente se conhecer, para a gente introduzir o nosso assunto. Fala aí para a gente, todos nós queremos saber como foi o seu envolvimento com a questão da teologia. Por que você quis ser teólogo e pastor? Fala aí rapidamente para a gente. A teologia, eu sinto que ela está entremeada assim em todas as áreas do meu ser. Eu, desde a infância, eu sempre fui inclinado para a questão da espiritualidade, desde a infância. Ainda quando estava lá no catolicismo, na minha mente sempre pairava a vontade de ser padre, por incrível que pareça. Vontade de ser padre? Olha só. E aí, desde que eu comecei, então, na adolescência, a frequentar as igrejas, fui, então, um pouquinho a algumas igrejas e também, namorando com a moça de cunho evangélico, nós começamos a frequentar ali a igreja presbiteriana e tão logo a gente começou a frequentar e tendo espaço na igreja nas diversas áreas, como na área social da igreja, na área do ensino, do aprendizado, e eu fui vendo que
que aquilo ia me despertando. Chamando a atenção. Chamando a atenção. Até que num determinado momento eu fui resistindo àquilo, mas depois de um certo tempo eu conversei com alguns líderes espirituais da igreja que foram me dando aqueles conselhos iniciais, e uma coisa foi levando a outra. Daí eu comecei a pregar na igreja, nas congregações da igreja, e dali eu cheguei a um ponto que eu entendi que eu teria que largar o meu emprego e me dedicar exclusivamente. Rapaz, largou o emprego? Larguei o emprego. E aí já fui para fazer o vestibular bíblico do seminário, passei, mas quando fui enviado ao presbitério não tinha espaço, e o presbitério então me colocou para trabalhar numa congregação do presbitério. E dali para frente, desde 97, nós estamos aqui, graças a Deus. Que legal. E hoje, pastoreando a primeira igreja presbiteriana aqui. Hoje, já passamos aí, tivemos em etapas de 10 anos na minha vida, eu vejo isso. Estive 10 anos em Belo Horizonte, estive 10 anos no Espírito Santo, 10 anos em Belo Horizonte, 10 anos na região de Cachoeira da Pemirim, no Espírito Santo, e agora estamos no 8º ano na região de Tabapuana. Não sei se vai cessar, vai iniciar um novo ciclo de 10 anos, não sei, né? Como é que vai ser, mas é esse tempo mais ou menos que Deus tem direcionado o nosso ministério. Joia. Beleza, então vamos lá. Nosso assunto é a teologia reformada e o discipulado. Sim. Essa é a temática nossa. A teologia prática é a teologia que trabalha com o cotidiano, sim, com o dia a dia, sim, com a vida humana, com as questões relacionadas à prática humana. Sim. Mas como surgiu a teologia reformada? Esse nome, teologia reformada, clareia aí na mente dos nossos ouvintes aí, essa galera que está ouvindo. A teologia reformada é aquela teologia basicamente que surge a partir da reforma protestante. Então ela tem ali digamos assim, seus primeiros 100 anos de estabelecimento dessa teologia a partir do tema de Lutero, da justificação pela fé, mas tão logo a teologia vai se estabelecendo, outros líderes vão surgindo, como o caso de Calvino, que é a grande figura por trás da reforma, a grande figura, digamos assim, em termos de capacidade de sistematizar a teologia. E mais à frente, a partir de 1600, com os chamados concílios das igrejas reformadas, nós temos então um estabelecimento mais formal com as chamadas confissões de fé do sistema reformado. Então essa teologia que vem lá a partir do século XVI com Lutero se estabelece até hoje, né, nas diversas variações daquele povo que é chamado hoje de evangélico de uma maneira geral. Beleza. E aí, como fazer uma teologia reformada prática para a vida cotidiana? Sim. E não ser aquela teologia de gabinete. Sim. Ou de empilhamento de livros, sim, apenas de avaliação teórica. Como transformar a teologia reformada em uma teologia prática? Infelizmente, boa parte das pessoas tem esse preconceito, né? Esse preconceito com relação àquilo que é chamado de teologia reformada, especialmente por causa do movimento presbiteriano, né? Dentro da teologia, que prima muito pelo estudo, pela parte da argumentação na teologia, pelo estabelecimento de dogmas e tal. Mas a teologia reformada como um todo, ela é essencialmente prática, porque a teologia reformada ela parte do princípio da soberania de Deus, de um Deus que nos chama, de um Deus que nos capacita, de um Deus que se relaciona conosco, de um Deus que muda a nossa história no dia a dia. Se Deus amou o mundo de tal maneira, quanto mais nós devemos fazê-lo. Então essa teologia ela tem que se tornar essencialmente prática, que se ela não for prática, alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Exatamente. Então a teologia do Deus que soberano ama, o Deus que ama, o sim, Deus soberano, o sim, Deus que governa a sim, história da humanidade, é o Deus que está presente em cada momento sim, da nossa vida. Sim. Os teólogos reformados costumam dizer que o Deus que cria é o Deus que sustenta a criação, é o Deus que se envolve com a criação, que se relaciona com a criação. Então, não há como fazermos isso
desconectados desse senso do sagrado. Só para citar aqui algumas coisinhas rápidas, alguns pensam que as confissões de fé não tratem de discipulado, de formatação de um conjunto de discípulos. Mas se nós olharmos, por exemplo, eu anotei aqui, a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, ela diz que a igreja é chamada a ensinar a todas as nações, como também que os santos têm comunhão uns com os outros para a edificação mútua. Isso está lá no capítulo 25 e 26 da Confissão de Fé de Westminster. Nada mais prático, né? Essencialmente prático. Outras confissões, como o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 55, ele diz que os crentes devem se encorajar mutuamente na fé. E a Confissão de Augsburgo, que está muito ligada ao movimento luterano, diz que o ministério da palavra dos sacramentos são meios de discipulado. E diz também que o discipulado é parte essencial da missão da igreja e da comunhão dos crentes. Então não há uma missão efetivamente bem sucedida sem que haja discipulado e sem que haja comunhão, um relacionamento interpessoal, né, um relacionamento que se aproxima, que conhece as pessoas nas suas realidades. Não há como pregarmos o evangelho a alguém que não há uma identificação pessoal com a necessidade delas. Valdemir, o que você está colocando aí é uma coisa interessante, porque demonstra a teologia reformada atingindo a vida diária, sim, atingindo a comunhão, sim, atingindo sim, os relacionamentos, sim, a vida comunitária. Sim. Então, Valdemir, diz para mim aí o que é que aconteceu que fez com que essa concepção teológica reformada ficasse presa muitas vezes... Enclausurada, né? Enclausurada nas quatro paredes eclesiológicas. Isso infelizmente é digamos assim, até um efeito danoso, ou melhor, uma consequência que gera efeitos danosos nas chamadas igrejas reformadas. Talvez em algum momento possa, o intelectualismo ter distanciado um pouco a fé reformada da realidade das pessoas. O intelectualismo. Provavelmente em algum momento. No entanto, há também uma falta, um conceito distorcido do público comum para com as próprias igrejas reformadas. Alguns dizem, não existe presbiteriano reformado pobre, né? Como se as nossas igrejas não estivessem nos bairros pobres, nas comunidades. Então nós temos igrejas praticamente em quase todos os bairros em uma cidade, e especialmente nas comunidades mais carentes. A igreja reformada está presente principalmente por meio também da ação social das igrejas. Mas há sim um entendimento meio como que distanciando, né, a teologia prática da chamada teologia, da alta teologia, né, da teologia reformada, talvez por essas questões de estabelecimento desses dogmas, desse intelectualismo que reina, né, entre o movimento reformado, entre cada um de nós presbiterianos. Eu acho também, Valdemir, que um desconhecimento histórico por parte de muitas pessoas com relação ao que foi, por exemplo, o ministério ativo e missionário de João Calvino, sim, por exemplo. Sim. Muitas pessoas não têm um conhecimento da história de como ele foi extremamente atuante na vida prática de Genebra do século XVI. Como isso foi importante e muita gente desconhece. Há um desconhecimento de Calvino até mesmo com o Brasil. A chamada missão França-Antártica foi uma missão direcionadora de Calvino aqui para o Brasil. Então, os irmãos que vieram na chamada missão França-Antártica estabeleceram um presbiterianismo no Brasil, estão dentro do contexto de João Calvino, de alcançar as nações. Então, isso de fato é verdade, procede mesmo. Um desconhecimento também do público, né? Provavelmente
Hoje nós estamos vivendo uma ascensão do calvinismo em todas as denominações, até aquelas que são chamadas neopentecostais. Muitas pessoas estão amando, passando a considerar a teologia reformada. Muitos pastores chamados arminianos estão reavaliando. Isso acreditamos ser por causa dessa globalização, da ascensão da internet. As pessoas estão tendo, então, condição de estudar melhor as próprias traduções dos materiais de Calvino, dos reformadores. Então, está havendo, né, um movimento, não sei se nós ainda chegamos num platô em termos de conhecimento, mas a gente percebe as pessoas recebendo de maneira mais palatável hoje a teologia reformada. Tem um livro, e a gente sempre aqui no podcast está citando livros, né? Sim. Mas tem um livro chamado Humanismo Social de Calvino. Sim, sim. É escrito por um francês que agora não guardo o nome, mas esse livro eu li, eu me lembro que quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado na área de teologia, eu trabalhei bastante com esse livro quando ele vai mostrar como Calvino foi um ativista social em Genebra, na França, mostrando vários pontos, alguns aspectos até que podem chamar até Calvino de um cara voltado para a esquerda, porque ele era preocupado com os pobres, isso mesmo. Como ele era preocupado com os mais carentes, como ele fazia com que a teologia viesse para o cotidiano. Dizem, né, eu mesmo não li isso, mas que Calvino falava que a boa teologia é aquela que o intelectual consegue absorver e a senhora que lava roupas também consegue absorver, que Calvino preferia falar de maneira que tanto um quanto o outro tivessem acesso a essa informação. Em Genebra foi uma cidade modelo na época de Calvino. Então, lá no século XVI, havia em Genebra, por exemplo, recolhimento de lixo. Havia rede de esgoto em Genebra. Em Genebra havia a Universidade de Genebra, que dava acesso aos pastores que fugiam da Inquisição no século XVI, e ali eles estudavam, recebiam acolhimento. Então Genebra torna-se um local como se fosse um quartel-general mesmo, e um local de preparação para o evangelho, e especialmente o calvinismo, atingir o mundo. E a partir então do século XVII, XVIII, nós temos as chamadas grandes navegações, que vão, né, até o século XIX, e boa parte daqueles que vêm da Inglaterra para os Estados Unidos tem fundação, tem origem reformada, calvinistas. Então, eles influenciaram a própria declaração de independência da América, dos Estados Unidos, tem lá a mensagem, né, reformada, calvinista por trás. Olha aí, gente, você aí participando desse podcast, assistindo, crescendo, e não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal. Aqui você tem não apenas conhecimento teórico, mas um conhecimento que é especificamente para a prática. E agora, Valdemir, como que essa teologia desce para o discipulado? O um a um, a vida na vida. Como fazer com que essa teologia venha para o discipulado? Se a gente pensar nos nossos pais, vamos dizer lá, nos reformadores e naqueles grandes expoentes da fé reformada do passado, havia, juntamente com o trabalho pastoral, por exemplo, Calvino foi pastor, Calvino foi um apologeta, um defensor da fé, Calvino foi presidente do Conselho de Genebra, né? O próprio movimento reformado, Paulo, ele é um dos movimentos que vão gerar uma nova mentalidade no mundo, especialmente na forma de governo, aquele que é chamado parlamentarismo. O movimento reformado influenciou, por exemplo, a abolição da escravatura, com grandes pastores, grandes homens da fé, defensores da fé, que movidos por essa fé, movidos pela visão do Deus soberano, eles colocavam isso no dia a dia. Mas um ponto interessante de contato, pensando especialmente em termos de igrejas reformadas, é que no passado, sempre onde se abria uma igreja presbiteriana, abria-se também uma escola ao lado. Então isso foi das marcas distintivas
daqueles que vieram a serem tidos como reformados, porque eram pessoas de uma alta instrução, porque desde o menor, o mais simples, desde cedo, pela influência da própria igreja para ler a Bíblia, eles eram instruídos por meio das escolas presbiterianas. Então havia sim um contato mais próximo da fé com a realidade, né? A realidade social. Exatamente. Então, por exemplo, aqui mesmo em Belo Horizonte, onde eu trabalhei, uma das igrejas que foi a igreja que gerou a igreja a qual eu fui pastor, é uma igreja que já talvez há 50 anos já tem um projeto lá. Na época que eu estava lá, tinha 400 alunos a escola, né? Então havia há essa identificação com o público, sim. Agora, em termos acadêmicos, nós precisamos hoje que, talvez até via seminários, isso seja mais batido para nós pastores presbiterianos e para o movimento reformado. Porque teologicamente há sim uma definição de que, com base naquilo que Jesus falou, Mateus capítulos 28, 18 a 20, fazei discípulos de todas as nações. A palavra discípulo aí, matetés, a expressão, ela traz a ideia de que do discípulo é aquele que aprende. O discípulo é como se fosse o aluno, é aquele que está num processo de crescimento, de aprendizado. Obviamente que esse crescimento não vai ser apenas intelectual, ele vai ser essencialmente prático. Então, de fato, nós precisamos trazer isso para o dia a dia. Parece que alguns irmãos nossos, de outras linhas, parece que eles estão mais à frente de nós, nesse sentido de integrar a fé à realidade. Agora, Valdemir, o discipulado, como que você está envolvido com a prática do discipulado, relacionando o aspecto teológico à vida na vida? Sim. Aos relacionamentos interpessoais e tal. Eu assumi uma igreja há alguns anos, essa que eu estou agora, e eu já vinha formatando uma visão ministerial já há alguns anos. Tive algumas dificuldades de implantar, talvez até pela imaturidade pastoral nos anos anteriores, mas hoje eu estou plenamente ciente disso, de que o pastor, ele não vai executar um ministério um ministério que seja essencialmente frutífero e relevante, se ele não entender a dinâmica do discipulado. O discipulado, para mim, é a essência do ministério pastoral, porque o discípulo, ele precisa crescer teologicamente, crescer no conhecimento da palavra de Deus, mas crescer no seu relacionamento com Deus, na sua vida devocional, né, no entendimento de como essa teologia fará diferença, inclusive no processo de santificação desse crente, até o momento em que isso gera nele a disposição, a capacidade de fazer outros discípulos. E aí esse processo discipulado, ele só encerra na nossa morte, em que nós, ao mesmo tempo, nós estamos sendo discipulados pelo Espírito, pela leitura da palavra, pelo conhecimento, a ideia do crescer na graça, no conhecimento, e ao mesmo tempo nós estamos formatando isso na vida de outras pessoas. Então, se a igreja fizesse isso, a igreja não pararia de crescer. Então, é função do pastor quebrar paradigmas, é função do pastor levar a liderança a reavaliar o processo de discipulado, e é basicamente isso que essencialmente eu tenho feito na igreja a qual eu pastoreio. Então eu encontrei uma igreja com certas dificuldades, uma igreja que estava muito voltada para programações, para eventos, e simplesmente fazer eventos, e uma programação diferenciada, e não viver aquilo no dia a dia. Então o que nós fizemos inicialmente foi chamar parte da liderança para o olho no olho e fazermos um discipulado. Então, com cada um dos principais líderes da minha igreja, durante 3 anos, eu passei por volta de entre 30 e 40 semanas estudando a Bíblia 3 horas com esses líderes. Obviamente não foram todos, né? Porque a nossa igreja é uma igreja já de porte médio, e seria mais fácil isso ser feito numa igreja de porte menor. Então, quando a gente já pegou uma igreja com uma história já
Nós precisamos fazer isso. E quando eu fui fazendo isso, eu fui percebendo que a igreja foi crescendo em maturidade. Hoje nós estamos num segundo aspecto do desenvolvimento nosso e temos visto sim que isso tem nos mantido avançando para a glória de Deus, superando algumas dificuldades que a igreja tinha. Então, o discipulado é uma tônica do seu ministério. Sim, sim. Então, hoje uma pessoa, por exemplo, chega à minha igreja, que eu vejo que ela está interessada realmente no evangelho e tudo mais, a primeira coisa que eu faço é separar essas pessoas para estarem comigo. E aí eu passo a desenvolver uma estratégia de evangelismo que é chamada de evangelismo por relacionamento. Eu trago essas pessoas para a minha vida, elas vão me conhecer, elas vão conhecer a minha família, eu vou estar com elas vão estar comigo e nós vamos entrar, ao mesmo tempo que eu vou conhecer e entrar num relacionamento com essas pessoas também vão desenvolver o relacionamento comigo. Depois de um certo tempo, quanto mais o tempo passar, menos eu vou me relacionar com essa pessoa. Porque eu aguardo que ela vai começar a desenvolver e se relacionar com a igreja e, ao mesmo tempo, outras pessoas estão chegando na igreja que vão estar precisando. Mas depois de um tempo eu vou prepará-las especificamente para a liderança e para todas as outras questões. Mas aí, veja bem, isso não corre o risco de você deixar esse processo de discipulado centralizado em você? Sim. Esse é um problema. Como a gente pode fazer para que isso não fique centralizado em você e que possa ser, que a igreja possa ser contagiada? Sim. Isso é interessantíssimo, porque na verdade todo bom líder ele tem que preparar líderes que preparem outros líderes. Certo. Então, quanto mais você conseguir conscientizar pessoas. Então, quando você iniciar um processo de discipulado, você deve deixar claro para essas pessoas: olha, eu estou caminhando com você aqui, mas a partir de uma determinada etapa, você vai caminhar com outras pessoas. E eu vou continuar discipulando outras pessoas que vão chegando. Então, o pastor ele vai ter que, de fato, soltar as amarras. E até por isso que eu te falei que quando a pessoa vai crescendo na comunhão, a minha amizade com ela vai não amizade, mas o meu nível de influência, porque eu já a discipulei de certa forma. A gente mantém apenas um monitoramento, um mentoreamento assim, mais por cima, esperando que elas vão então se reproduzir. Isso está baseado naquilo que Paulo fala a Timóteo, né? De ensinar a homens idôneos que possam ensinar a outros. Então, isso tem que de fato acontecer. Isso tem que ser intencional, direcionado pelo pastor. Se não fizer assim, ele vai se tornar, aí é o grande risco, que ele vai se tornar de fato um mandão, um chefe ali, ele vai se tornar um dominador de uma pequena ala da igreja, e isso então, vamos lá. Você tocou aí em algumas palavras que eu quero explorar. A primeira delas é relacionamento. Por que o discipulado tem a ver com relacionamento? Sim, o discipulado tem a ver com relacionamento porque nós lidamos com pessoas. Então, eu lembro de um dos livros que eu li há uns 8, 10 anos atrás, talvez mais, uns 12 anos atrás, quando eu comecei a estudar mais essa questão do discipulado na igreja. E um dos autores, um autor brasileiro mesmo daqui, eu não me lembro se é David Corfield, eu não lembro agora de certo, não lembro nem se era Ed René, alguns desses pensadores brasileiros. Ele dizia que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Então, o relacionamento ele não vai ser de fato efetivo se nós não nos relacionarmos com pessoas enquanto pessoas. E a gente vai fazer expectativas, algumas pessoas nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos frustrar, outras pessoas vão se tornar extremamente apegadas, amigas nossas, parceiras nossas, né? Então o discipulado faz parte disso. E falando teologicamente agora, não é à toa que o verbo se faz carne, Jesus se faz gente, né? A necessidade da encarnação é para que nós tivéssemos de fato um modelo desse homem perfeito, né? E quando a gente olha para o ministério de Jesus, eu falava isso com a igreja agora, na semana passada, que foi o Dia Internacional da Mulher. Jesus deu atenção para o mendigo.
Jesus deu atenção para a mulher, Jesus deu atenção para a criança, Jesus deu atenção para aqueles menos favorecidos. Então, mostrando que ele é um de nós. Então, só assim mesmo o processo discipulado vai ter, de fato, efetividade. Quando as pessoas não me olharem como o pastor, né? Ainda que elas tenham necessidade de que eu as pastoreie, que eu esteja à frente delas, que eu esteja orientando, mas elas vão conviver comigo, vão ver alguns defeitos meus, elas vão ver, talvez, no momento que eu exercitar a humildade. E é assim que o evangelho vai acontecendo. A pessoa vai vendo o evangelho na sua vida. Na sua vida. E é o que, né, o movimento atual aí, especialmente celular, fala de vida na vida, né? Life in life, né? Então, é isso, esse processo de interação, de relacionamento. Então, não há discipulado sem relacionamento. Quando Jesus diz assim, siga-me, a ideia do verbo seguir é seguir de perto. É seguir junto, é seguir com foco. Discipulado é isso, é caminhar junto. Joia. A segunda palavra que eu queria trabalhar aí com você, eu queria que você ajudasse a deixar essa palavra, essa ideia mais clara, é que o discipulado é um processo de crescimento. Sim, sim. Por que o discipulado é esse processo e não algo rápido? Sim. Não algo instantâneo, mas por que processo? Sim. Discipulado é um processo. Correto. Eu, inclusive, não gosto muito do termo discipulado. Isso eu aprendi com o pastor lá do seminário, o reverendo, aquele que era engenheiro lá, pastor da Sexta Igreja de Belo Horizonte. Esqueci agora o nome dele, que foi nosso professor inclusive de teologia sistemática. Ele usava o termo discipulamento. A ideia de discipulamento é uma ideia de que eu estou num processo. O termo discipulado parece que te dá uma ideia de um pacote fechado, né, realizado. E ele fala de discipulamento como sendo um processo acontecendo no dia a dia. Então nós estamos num processo de discipulamento, sempre crescendo. A Bíblia vai dizer isso, que é de glória em glória, até atingir a estatura de varão perfeito. Mas essencialmente, isso tem a ver com uma distinção entre a teologia romana e a teologia dita reformada. A teologia romana, o status de santidade ou de alguém que atingiu um nível de excelência, ele sai daqui, ele atinge esse status. Paulo não nos ensina isso. Paulo nos disse que todos os que são perfeitos devem ter este sentimento, ou seja, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante dele estão. Então, o perfeito na linguagem paulina é aquele que está nesse processo de crescimento. Então, a ideia é esta. Ainda que Wesley tenha falado de um perfeccionismo wesleyano, né, de você chegar a um estágio, alguém que chega a ser a perfeição nessa vida, a teologia reformada não entende assim. Nós jamais chegaremos, mas, de fato, alguns servos do Senhor, nesse processo de autocrítica, autoavaliação, que ele quer chamar de santificação na vida cristã, né, por meio de sua vida devocional, por meio do estudo da palavra, a palavra forjando em você novas posturas, novas atitudes, nós vamos então crescendo, e também aquele que está chegando à igreja também vai estar nesse mesmo processo. Então a igreja ela é essa comunidade viva, vibrante, dinâmica, que está sempre nesse processo de crescimento. E interessante, Paulo, quanto mais você atinge determinados níveis, mais você vai se enxergar à luz da humildade. Mas você vai, puxa vida, eu tenho tanta informação, eu já estudei tanto, mas eu preciso crescer, eu preciso continuar crescendo, eu preciso observar. Então, Jesus falou, né, que aquele que é o maior seja de fato o menor, né? Então, é isso. Você vai ver os grandes discípulos sendo aqueles mais humildes possíveis. Processo. Né? Agora, eu estava olhando aqui suas anotações. Você fala de erros que deve-se evitar. Sim. No discipulado. Fala aí pra gente 5 erros. Eu vi que tem vários aqui, tem uns 10. Acho que eu anotei 10 erros. Mas escolhe aí 5
5. Fala aí pra gente quais são esses 5 erros que nós devemos evitar no discipulado. Eu destacaria aqui, Paulo, primeiro, um discipulado que ele é focado exclusivamente, que isso atinge a nossa igreja presbiteriana, tá? Isso já sei até qual é. É o foco no intelectualismo. Foco no conhecimento teórico apenas. Na cabeça de alguns, basta eu saber o que a confissão de fé diz, eu saber o que a Bíblia diz, mas isso não gera transformações práticas, não gera vida. Hoje nós falamos muito, por exemplo, fala-se na internet, isso é verdade, dos chamados teólogos de internet, os caras que são extremamente soberbos, porque declaram comentar algumas passagens bíblicas, saber alguma coisinha de grego, saber um pouquinho daquilo que lê algum. Então, um discipulado que é formatado tão somente no intelectualismo, ele já é um discipulado fracassado. Para essas pessoas, discipulado é dar um estudo. Dar um estudo. É sentar às vezes numa classe e dar um estudo. Dar um estudo teórico, conhecimento. Perceba que quando Jesus chama aqueles discípulos, Jesus chama para estar com ele. Né? Esses discípulos, eles vão ver Jesus orando no Monte do Monte das Oliveiras. Eles não participarão, mas eles verão Jesus chorando lágrimas de sangue. Eles verão Jesus tomando bofetadas no rosto. Eles verão Jesus realizando milagres. Eles então verão as contradições que Jesus enfrentava ali com os fariseus. Eles vão estar no dia a dia. Então, não basta um tipo de discipulado que esteja focado tão somente, né, no intelectualismo. Né? 2. Então, 2. Um segundo que parece ser contrário a esse é o superficialismo. É o que boa parte de outros irmãos, que eu chamo aqui de entusiastas, esses irmãos falam de discipulado, mas esses irmãos falam de discipulado, às vezes um discipulado é uma igreja ter célula, por exemplo. Mas essas pessoas investem. Eu, por exemplo, já tive essa dificuldade com uma pessoa. Pastor, se o senhor vai dar um estudo para alguém aqui, não pode dar coisa muito profunda, não. Tem que ser um negocinho assim só para, né? Então, assim, aí você cria crentes extremamente superficiais. Paulo, se mesmo o homem não regenerado, ele é imagem de Deus, isso significa que há um potencial enorme nessa pessoa. Tem um potencial enorme. Se uma pessoa é a imagem de Deus e ela tem agora ela é, além de imagem de Deus, morada do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo trabalhando por meio da palavra no coração dessa pessoa, mais essa pessoa ainda terá a condição de se relacionar com Deus mais profundamente. Então, uma segunda coisa que eu coloco que deve nortear um discipulado um discipulado que não seja superficial. Aquela visão que eu te falei de sempre de programa na igreja, sempre de música na igreja, de evento e tal, não adianta. Evento, o nome já diz, né? Evento. Não pode. Lá, 3. Terceiro perigo. Terceiro é um discipulado que dispensa a oração. Dispensa a oração. Certo. Dificilmente, Paulo, você vai ver hoje, eu fui ensinado dessa forma, com um pastor que às vezes você ajoelhava para orar com ele, e ele orava 1 hora e meia, falando nomes de pessoas, falando das dificuldades dele. Hoje nós vivemos num tipo de ministério que a gente começa a gritar nas igrejas, falar tal, não sei o que, Senhor, e de repente você não sabe mais o que falar. Porque as pessoas hoje não aprenderam, especialmente os nossos jovens, não aprenderam a chamada lição da quietude. Se sentar, fazer uma oração. A mente delas dispersa com uma rapidez muito grande, porque nós já estamos muito ligados à questão do tablet, das questões eletrônicas, da agilidade dos nossos dias. Então, precisa ter esse discipulado que ele não seja simplesmente intelectual, ao mesmo tempo não seja superficial e não menospreze a oração. Todos os grandes homens de Deus, se podemos usar essa expressão, grandes homens de Deus, foram homens que viveram uma profunda experiência, uma profunda vida de oração. 4, eu colocaria o que nós conversamos anteriormente, um discipulado que não
pense no futuro ou na preparação daqueles que virão depois de você. Então, todos nós, Paulo, chega uma hora nós paramos, nós envelhecemos, nós cansamos. E o discipulado não pode ser apenas uma estratégia na igreja, mas tem que ser o modus operandi dessa igreja. Essa igreja tem que viver, de fato, o discipulado. Paulo, se nós vivêssemos o discipulado, o processo de discipulamento nos nossos dias, nós não ficaríamos tão preocupados com eventos, se a igreja tem célula, se a igreja tem bateria, se a igreja não tem bateria, porque os crentes estão preocupados em fazer discípulos. Porém, esse processo tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo. Isso tem que ser intencional na liderança. De tal forma que, se o pastor morrer, se passar alguém, a liderança passar, a próxima liderança ela vai seguir da mesma forma, forjando a próxima liderança dessa forma. Então, hoje, isso era comum. Por exemplo, uma igreja que de certa forma, é muito boa nisso, de certa forma, ainda que a coisa esteja desregulada, de certa forma, foi muito boa nisso, foi a Assembleia de Deus. Você vê que, às vezes, quando um presbiteriano ou um batista saía de sua cidade e ia para uma outra cidade no passado, o presbiteriano, se não tivesse uma igreja batista, ele ia para uma presbiteriana. Se um presbiteriano vai para essa cidade não tem uma igreja presbiteriana, ele vai para uma batista. Não tem presbiteriano e batista, aí eu vou lá para a Assembleia. Aí você pega agora um crente assembleiano, ele sai da cidade, vai para outra cidade, ou ia para uma outra cidade no passado. Não tem uma assembleia, tem a presbiteriana, tem a batista, ele abre uma assembleia na casa dele. Tá entendendo? Ele discipula seus vizinhos. Ele, mesmo com uma teologia, às vezes, questionável em algumas coisas, mas isso estava, ou até pouco tempo, no DNA deles. Então, de alguma forma, lá no ensino dos irmãos pentecostais, foi injetado no DNA deles que eles precisam fazer discípulos. Né? Então, acredito que a Assembleia foi melhor, se deu melhor nesse processo do que a gente de fazer discípulos. Em segundo lugar, os batistas foram melhores do que o presbiteriano nesse processo. Não estou avaliando aqui a questão teológica, estou avaliando a questão de fazer discípulos. Joia. E no terceiro momento que a gente tem, então, os presbiterianos. E o próximo? O próximo que eu diria aqui... Quinto o próximo e que eu último diria erro a se evitar. Seria um processo que eu chamo... Eu junto duas expressões aqui. É a questão do individualismo e a questão do legalismo. Tá? Então, um discipulado que seja extremamente legalista. Nós fazemos, às vezes, interpretação de acordo com a nossa cabeça. Então, na nossa igreja presbiteriana já houve isso no passado. As mulheres sentam de um lado, os homens sentam de outro lado. Isso para quê? Para tratar, por exemplo, com a santidade dentro do corpo de Cristo. Aquela história antiga de que mulher não usa calça, homem não usa saia. Paulo diz, tudo isso tem aparência, né, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. Então, às vezes nós vamos criando discípulos extremamente preconceituosos. Então eu conversava... Legalistas. Esse legalismo, muitas vezes, é fruto até de um preconceito. Então eu falava, por exemplo, conversava com a zeladora na nossa igreja há pouco, e ela dizia de um rapaz que tocava um hino num Uber em São Paulo, e quando ela tocava o hino, a mulher ficou lá revoltada e mandou ele parar de não usar aquela música evangélica, e ele então para o carro e dispensa a mulher. Aí ela retrucou isso aí, né? A intolerância das pessoas. Eu falei, sim, intolerância das pessoas, mas também intolerância dele. Talvez um desrespeito dela da forma como falou, mas a intolerância dele, porque ele está no ambiente de trabalho, você está transportando a pessoa, o ideal é que ele pergunte, a senhora quer ouvir qual música, né? Exatamente. E a moça vai ouvindo a música. Ele pisou na bola forte. No entanto, eu falei com ela, se o motorista do Uber fosse um rapaz todo vestido de branco, com aqueles colares, né, usados aí na Umbanda, na Cumbanda, com um turbante na cabeça, e ali tivesse uma música dessas músicas de Umbanda e tal, e tocando ali, como que você se comportaria? Você entraria nesse veículo e deixaria esse rapaz te transportar? Né? Ela me disse, não, eu ficaria com medo. Mas qual o problema?
Não tem pessoas boas e ruins em todas. O fato de... Você veja que isso é um preconceito. Isso é um preconceito. Isso é um preconceito. Então, às vezes, nós formamos pessoas que julgamos estarem formatadas dentro do evangelho, mas elas estão sendo formatadas de acordo com as nossas preferências, com os nossos preconceitos. E é aí que vai entrar essa história de crente com tatuagem, de crente que não pode fazer isso, aquilo, porque muitas das coisas que nós aprendemos e fomos associados, na verdade, é aquilo que o irmão lá, o pastor batista lá, o Rick Warren, né? Rick Warren diz que muitas de nossas preferências, sejam teológicas, sejam práticas, sejam comportamentais, diz menos respeito acerca de Deus e dizem mais respeito acerca de nós. Tá entendendo? Exatamente. Então, muitas vezes é isso. Então, não temos uma visão individualista, que não seja bíblica, né, para não formarmos líderes. Por isso que o futuro é importante, né, formar líderes conscientes no futuro. Li uma certa matéria que o indivíduo dizia: o meu interesse está no futuro, porque é lá que eu vou viver. Então, boa. Essa é interessante. Valdemir, olha, que aprendizado legal, muito gostoso ouvir você. E aí a gente está chegando agora para o final, e eu queria que você desse uma palavra para quem vai fazer o discipulado. Por exemplo, alguém que quer discipular uma outra pessoa. Para encerrar, o que é que a gente diria para essas pessoas? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar se estamos de fato interessados em fazer isso. Tá? Por quê? Porque o discipulado não pode ser um evento. É algo para a vida toda. Certo. Então, quando você se relacionar com as pessoas, você buscar se relacionar com as pessoas, você não pode usar de máscaras, de restrições. Traz a pessoa para a sua vida. Aquilo que eu chamei de evangelismo por relacionamento. Deixa a pessoa te conhecer. Deixa ela lidar com suas falhas. Ao mesmo tempo, você vai se relacionar com pessoas que vão, às vezes, precisar de você colocar a mão no bolso e ajudá-las financeiramente. Exatamente. Elas vão recorrer a você. Você vai lidar com pessoas, às vezes, com muitos defeitos que precisarão ser tratados. Então, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Eu trato com uma pessoa que eu estou discipulando no atual momento e que ela, assim, demonstra-se uma pessoa muito piedosa, uma pessoa que está num processo de crescimento, mas ela possui algumas questões de intrigas familiares. E ela tem birra com determinadas pessoas na família. E então eu falei com ela, se Jesus mudou o seu coração, você vai entender que no processo de discipulado, deixar de fumar, deixar de beber, estas coisas, talvez você veja que são mais simples. Eu falei com ela, imagina que o 10º mandamento da lei de Deus é não cobiçar as coisas. E eu falei, lembra que é o 10º mandamento. Então, veja, cobiça é algo interno. Às vezes você está conversando com uma pessoa aqui e a pessoa não sabe o que você está pensando, o que você está imaginando, o que você está formatando. Então, eu acredito que tem também essa carga de dificuldade. Mas veja, se Jesus de fato transformou sua vida, se Jesus de fato é o seu Senhor, você vai buscar forças em Deus. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então, muita paciência, entrega total, né? Traz a pessoa para a vida. Obviamente, não pode dispensar o aspecto intelectual, o crescimento, porque uma fé que não seja pautada nas escrituras, ela vai se tornar fanática, fanatismo, tá? Então, você tem que ter uma fé consistente, você tem que estudar, saber definir diversos termos, mas o discipulado ele tem esse foco de transformar pessoas, de fazer com que a palavra de Deus fala, a fim de que sejam semelhantes a Cristo, né? Sendo Cristo esse nosso molde, né? Então, formar discípulos à semelhança de Cristo. Então, nós precisamos ser extremamente persistentes e pacientes nesse processo, que nunca acaba. Ô, Valdemir, que legal. Muito obrigado. Você que ficou aí conosco.
que participou desse podcast. Eu agradeço muito a sua presença. Não saia sem dar o seu joinha e se inscrever no canal. E divulgue. Conto também, Valdemir, com a sua divulgação junto à sua comunidade. Sim. Essa conversa foi maravilhosa. Sim. E eu tenho a certeza que Deus nos ajudou e nos abençoou. A última palavra, Valdemir, para a nossa galera aí que está assistindo. Eu quero agradecer a você que participa conosco, você que tem assistido aqui. Eu quero dizer para você que Deus te chama para você fazer discípulos. Não é para fazer seguidores, fazer discípulos. Homens que vão caminhar à semelhança de Jesus e chegar à estatura de varão perfeito. Então, paciência, que Deus te abençoe. Deus abençoe os seus planos, os seus projetos. E preocupe-se em estar dentro da vontade de Deus. Isto é o mais essencial. Cumpra a vontade de Deus na sua vida. E aquilo que precisar da gente, Paulo, conte conosco. Vamos divulgar o podcast. Esperamos que as pessoas tenham uma compreensão mais ampla da fé reformada, dos valores que permeiam os princípios da reforma na nossa vida. Valeu, Valdemir. Muito obrigado. Gente, tchau, grande abraço. Até a próxima.